Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as principais notícias do Mengão Queridão, nesta quinta-feira, dia 16 de julho de 2026. Nação, nós vamos falar muito sobre a janela de transferências, sobre aquilo que o Flamengo está fazendo e sobre aquilo que o Flamengo pretende fazer nessa janela de transferências. Mas antes, eu preciso falar com vocês sobre a transferência do João Gomes. Como vocês viram aí, amplamente divulgado, inclusive por nós, nas nossas redes sociais, na parte da manhã dessa quinta-feira, o João Gomes foi vendido para o Aston Villa. Por que essa situação aconteceu? Porque o Wolverhampton, clube do João Gomes, foi rebaixado para a segunda divisão do campeonato inglês. Então eles precisavam fazer uma readequação financeira para poder ficarem dentro do fair play financeiro, que indica a eles uma nova condição de recebimento a partir do momento que eles estão na Série B da Inglaterra e não mais na Premier League, que é a Série A deles. E o João Gomes era o salário mais alto do Wolverhampton, então era prioridade que ele deixasse a equipe. Ele estava negociando com o Atlético de Madrid, vocês me viram muito falando sobre isso aqui. Acontece que o empresário do João Gomes pisou na bola com o Atlético de Madrid. O empresário do João Gomes é o mesmo empresário do Bernardo Silva e do Felipe Luiz. O que esse empresário fez? Ele estava negociando o Bernardo Silva com o Atlético de Madrid e, quando o Real mostrou interesse, ele cessou as negociações com o Atlético de Madrid e levou o jogador para o Real Madrid. O Atlético ficou aborrecido e resolveu não fazer negócios provisoriamente, por tempo indeterminado, com o agente do Bernardo Silva, que é o mesmo do João Gomes. Com isso, o que aconteceu? O Wolverhampton passou a ouvir propostas do Aston Villa. E ontem eles fecharam em definitivo a venda do João Gomes, que vai passar a defender as cores do Aston Villa. A negociação ficou na casa dos 40 milhões de euros fixo, mais 5 milhões de euros se o João Gomes cumprir algumas metas estabelecidas. O Flamengo tem direito nas duas fatias. Primeiro, na fatia fixa. O Flamengo tem 10% dos direitos econômicos do atleta. Então, desses 40 milhões de euros fixos, o Flamengo tem direito a 4 milhões de euros. Existe também o mecanismo de solidariedade da FIFA, que no caso do João Gomes gira em 3,5%, o que dará ao Flamengo 1,4 milhões de euros. Mas eu tenho que explicar um detalhe para vocês da questão do mecanismo de solidariedade. O mecanismo de solidariedade da FIFA, ele se aplica exclusivamente a transferências internacionais, ou seja, quando um jogador se transfere entre dois clubes do mesmo país, a regra do mecanismo de solidariedade da FIFA não é acionada. Opa, mas tem um detalhe. Desde que o país em questão não tenha uma legislação própria para esse mecanismo. Por exemplo, na França, se um jogador sair do Lyon e for para o PSG, se esse jogador for um jogador que o Flamengo tiver percentual de formação dele, o Flamengo não recebe nada, porque não há uma legislação na França própria que lida com a transferência de jogadores entre clubes dentro da França, onde o mecanismo de solidariedade seja aplicado. Só que na Inglaterra, a gente tem sim uma regra, uma legislação. Então, no caso da Inglaterra, sim, o mecanismo de solidariedade da FIFA é aplicado nas transferências entre clubes ingleses, desde que a operação envolva um valor de transferência financeiro pago de um clube para o outro e possua uma dimensão internacional. Ou seja, se pelo menos um dos clubes que formou o atleta entre 12 e 23 anos for de uma federação estrangeira. Então a Premier League é diferente da Liga Francesa nesse quesito do mecanismo de solidariedade. Se o João Gomes tivesse saindo do Lyon e indo para o PSG, a gente não receberia nada do mecanismo de transferências. Como ele está na Inglaterra e há uma legislação específica na Inglaterra, aí nós temos o mecanismo de solidariedade sendo aplicado por conta das leis inglesas. Eu gosto muito de aprofundar as informações para vocês ficarem sabendo o porquê de em um país ser de um jeito, no outro país ser de outro. No Brasil,
Se fosse uma transferência de um jogador internacional formado em um outro clube estrangeiro entre dois clubes brasileiros, também valeria o mecanismo de solidariedade, porque no Brasil tem a mesma legislação lá da Inglaterra. Na França, não tem. Então, com isso, traduzindo os valores para reais, o Flamengo vai receber pelos 10% cerca de R$ 23.432.956. E pelo mecanismo de solidariedade, que é 3,5%, R$ 8.201.534,60, o que totaliza R$ 31.634.490,60, que serão abatidos nos 115,8 milhões que o Flamengo ainda tinha para fazer dinheiro em vendas de atletas. O Flamengo planejou para este ano vender 232 milhões de reais em atletas. Até o momento, o Flamengo já havia vendido 115,2, faltava 115,8. Abatendo os 31,6 milhões agora do João Gomes, faltariam para o Flamengo 84,1 milhões de reais para ser abatido. Ainda tem a possibilidade de outros atletas saírem do Flamengo e o Flamengo poder fazer dinheiro com isso. O João Vitor foi um atleta onde o Flamengo poderia fazer quase 60 milhões de reais na venda dele. Mas o Flamengo disse que não. E por que o Flamengo disse que não na venda do João Vitor? Porque o João Vitor é um baita de um zagueiro que começou muito mal nos profissionais, mas eu me lembro muito bem de falar para vocês que o talentoso era o João Vitor, e não aquele zagueirão que está jogando na MLS que fez gols em finais de Mundial pelo Flamengo. Não, o zagueiro bom, tecnicamente muito bom, é o João Vitor. E o Flamengo quer segurar o João Vitor. E quando o Flamengo passa a segurar o João Vitor, a gente entende que o Flamengo sabe que o João Vitor vai se valorizar mais e pode sair algum zagueiro do Flamengo. E é isso que eu vou conversar com vocês a partir de agora. Mas antes, eu quero lembrá-los de votar em nós no prêmio iBest de jornalismo esportivo. Eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição, no comentário fixado, para vocês votarem pelo menos uma vez por dia na gente, para a gente poder passar na próxima quinta-feira e entrar no top 20. Fechou? Também quero lembrá-los que nós estamos realizando o sorteio do manto sagrado do Mengão Queridão. A todo momento aqui na telinha tá passando para vocês o Pix que vocês devem fazer de R$5 por número para participarem do nosso sorteio. Quem vencer o sorteio terá direito a escolher o manto sagrado número 1 ou o manto sagrado número 2 do Mengão Queridão desse ano, que são lindos, maravilhosos. Então, se você quiser um número, basta você fazer o Pix de R$5 em fabriciomllopes@gmail.com. Se você quiser 2 números, você vai fazer o Pix de R$10 em fabriciomllopes@gmail.com. E assim sucessivamente, em múltiplos de R$5. É importante vocês saberem que, além de estarem concorrendo ao manto sagrado, vocês estarão ajudando o nosso canal a continuar trazendo as informações do Mengão Queridão para vocês aqui no YouTube, que aqui conosco vocês sabem. A verdade sempre é dita, doa quem doer, mesmo que doa em nós mesmos. Então eu estou esperando o seu Pix, estou esperando a sua inscrição, o seu like, o seu presentinho e o seu comentário. Como eu disse para vocês, o Flamengo não vendeu o João Vitor. Primeiro porque, claro, o João Vitor tem um potencial imenso de se valorizar e é isso que o Flamengo quer. A valorização do atleta para usá-lo nos profissionais e para vendê-lo quando achar e se julgar ideal. Mas nós temos 2 zagueiros, os 2 zagueiros titulares, que estão na alça de mira de alguns clubes. O Léo Pereira, por exemplo, vem recebendo sondagens de vários lugares. Só que, como eu já disse para vocês, o Léo não está desesperado para sair. Ele não quer sair, inclusive. E como eu já havia adiantado para vocês, a grande mídia começou a noticiar apenas hoje, cerca de uma semana depois, aquilo que eu já vinha dizendo para vocês. A ideia do Flamengo é manter o Léo Pereira e dar a ele uma valorização financeira. Pô, Fabrício, o Léo vai deixar de ir pra Europa para ficar no Flamengo só porque vai ganhar mais? Sim. No Flamengo, o Léo Pereira chegou onde ele jamais imaginou que pudesse chegar. É considerado hoje o melhor zagueiro da América do Sul, disputou uma Copa do Mundo, ganhou todos os títulos que um jogador pode ganhar. Aos 30 anos, o que mais ele pode desejar? Se aventurar numa terra estrangeira para começar do zero? Creio que não. E pelas palavras do empresário do atleta e do próprio atleta, o desejo dele é ficar no Flamengo
E se ele for valorizado, esse desejo aumenta mais ainda. Então esse é o plano do Flamengo. O Léo Pereira tem contrato com o Flamengo até o fim do ano que vem. O Flamengo já vai trabalhar numa reformulação salarial para ele. O outro jogador é o Léo Ortiz. O Léo Ortiz, ele vive uma situação um pouco diferente da do Léo Pereira. Enquanto o Léo Pereira está recebendo muitas sondagens para sair, o Léo Ortiz quer sair, mas não apareceu nenhuma proposta boa para ele ainda. Entretanto, como já foi acordado entre o Léo Ortiz e o José Boto mais o BAP, se pintar essa proposta, o Flamengo vai vendê-lo desde que a proposta seja agradável ao Flamengo. Então esse é um dos motivos do Flamengo não liberar o João Vitor agora, nesse momento, por nenhuma proposta. Sem contar que o BAP vem dizendo que só vai liberar atletas do Flamengo por valores que permitam ao Flamengo contratar jogadores ainda melhores. Nem iguais, nem inferiores, mas melhores do que aqueles que estão saindo. Senão o Flamengo não vai vender. Então a situação da zaga é essa hoje. Há uma segurança absurda de que o Léo Pereira fique e é à espera de uma proposta pelo Léo Ortiz. Acontecendo, o Léo pode sair. Falando agora sobre Thiago Almada. De novo, nós estamos vivendo um repeteco de notícias como foi dada na semana passada. E aqui, como vocês sabem, a gente não é papagaio de pirata, a gente não vai no efeito manada. Eu vou trazer para vocês a análise daquilo que eu já apurei até agora do Thiago Almada. Primeiro, o Flamengo não está fechado com ninguém. Segundo, é óbvio que o Flamengo não está esperando para começar a negociar. Eu venho dizendo isso para vocês. O Flamengo está negociando já há algum tempo. O Flamengo só está esperando a janela abrir, a Copa terminar, por conta do efeito cascata, que é aquele efeito que o José Boto falou. Clubes grandes vão atrás de jogadores grandes, os jogadores menores começam a sobrar, e o Flamengo pode pegar um desses jogadores, que, sendo menores para a Europa, ainda assim são gigantes para a América do Sul. Então é por isso que o Flamengo não fechou nenhuma contratação ainda, porque o Flamengo quer esperar para ver o que vai cair da Europa ali pra gente. De repente, pode cair no balaio do Flamengo algum jogador que seja melhor do que os jogadores que o Flamengo está conversando hoje e o Flamengo encontre facilidade para poder contratá-los. Ficou entendido isso, pessoal? Bem entendido? Ok, caso Thiago Almada. Eu passei a semana passada inteira tomando pancada porque eu dizia para vocês que não, o Thiago Almada não era do River Plate. E o efeito manada fez a maioria dos jornalistas, setoristas, youtubers aqui do Brasil repetir o que o Olé da Argentina falou, sem se preocuparem em fazer nenhum tipo de apuração. Eu apurei, vi que ele não estava garantido com o River Plate, falei sobre as dificuldades do River Plate em garantir o pagamento da maneira que o Atlético de Madrid esperava, e uma semana depois, aquilo que eu trouxe aqui para vocês apareceu nos noticiários. Bom, aí agora é a mesma situação com relação a Inter de Milão e Juventus. Saiu a informação que Inter e Juventus estão avaliando fazer uma proposta para o Thiago Almada. Eu já vi, por exemplo, o Real Madrid avaliar fazer uma proposta para o Gabigol. Essas listas que existem na Europa, elas têm dezenas, centenas de atletas. E o nome do Thiago Almada só sai agora com essa força porque o Flamengo está interessado. Mas há dezenas, centenas de jogadores na lista da Juventus e da Inter de Milão. Quer ver só, gente? Até 3 dias atrás era o Pedro, que poderia receber uma oferta da Juventus. O Pedro não recebeu a tal proposta até o momento. É claro, ainda pode receber, pode, porque a janela fica aberta até o dia 11 de setembro. Então pode rolar propostas para tudo quanto é jogador, para tudo quanto é lugar do mundo. Mas no momento, o Thiago Almada só tem o interesse de Flamengo e de River Plate oficializados ao staff dele do Atlético de Madrid. O Benfica fez uma sondagem ao Atlético de Madrid, o Al Hilal também, e hoje apareceu a Inter e a Juventus como prováveis interessados, porque provavelmente vazaram o nome dessa lista, e um dos nomes da lista deles era o Thiago Almada. Então, o Thiago Almada não vem mais? Não, não é isso. Pode ser mesmo que um desses clubes faça proposta para um jogador que está na reserva da Argentina na Copa do Mundo. Pode acontecer, mas ainda não aconteceu. Então não tem por que ter esse pessimismo. Quem morre de véspera é Peru, na época do Natal. Senão não tem necessidade desse desespero todo. Vamos esperar mais um pouco, vamos esperar a Argentina encerrar sua participação na Copa do Mundo e vamos ver se a Inter, se a Juventus ou se algum outro clube vai ter interesse real no Thiago Almada, porque eu sempre falei para vocês, o Flamengo é mega favorito e consegue disputar com alguns clubes. Pode ser que o Flamengo consiga disputar a preferência do Thiago Almada com Inter e Juventus. Sabe como?
Na Inter e Juventus, o Thiago Almada vai conseguir a minutagem que ele não conseguiu no Atlético de Madrid? Talvez sim, talvez não. No Flamengo ele conseguiria. No Flamengo ele iria jogar de verdade. Na Inter e na Juventus ele jogaria? Ah, Fabrício, mas o atleta quer ficar na Europa. Mas não precisa cometer erros. O Tati Castellanos era chamado em todas as convocações de Lionel Scaloni, enquanto jogador da Lazio. Mas o sonho dele era jogar na Premier League. Ele foi para o West Ham. O West Ham começou a lutar pelo rebaixamento, foi rebaixado, e ao invés de convocar o Tati Castellanos, o Lionel Scaloni convocou o Flaco Lopes do Palmeiras. O Flaco Lopes pode ser campeão mundial no próximo domingo, pela Argentina. E o Tati Castellanos está aí a ver navios. É um exemplo que o Flamengo vai usar. O Flamengo está montando um projeto desportivo para o Thiago Almada. Se ele amargar o banco de reservas na Juventus ou na Inter de Milão, ele não vai ser mais convocado. E ele é novo ainda, ele ainda tem mais 1 ou 2 Copas pela frente. No Flamengo ele vai jogar, vai disputar títulos, vai estar na berlinda, na vitrine, e vai continuar sendo convocado. Arrasca, De La Cruz, Danilo, Alexandro, Guilherme Varela, Plata, Jorge Carrascal, todos são grandes exemplos de que o Flamengo tem uma vitrine grande. Então, pessoal, são muitas as variáveis a serem estudadas, não é só o CEP que vai contar no momento da negociação, vai ser também a estratégia de cada clube, e no momento, nenhuma proposta de Inter ou Juventus chegou ao Thiago Almada para ter esse carnaval todo, para ter esse frisson todo, para ter esse receio todo de que o atleta não venha para o Flamengo. Vamos aguardar. Sobre os jogadores que estão fechados com o Flamengo. Fechado com o Flamengo, a informação que eu, Fabrício Lopes, tenho, apenas o Davi Romero. Por enquanto, inclusive, porque o Davi Romero está fechado com o Flamengo, o Tigre já aceitou as formas de pagamento e os valores combinados com o Flamengo, mas o Flamengo não bateu o martelo ainda, porque está esperando começarem as negociações grandes na Europa para ver se cai no colo do Flamengo uma possibilidade de um jogador maior, melhor do que o Davi Romero. Agora, se nesse período o Davi Romero fechar com outra equipe, o time do Flamengo já era. Mas o único jogador que eu tenho conhecimento que está fechadaço com o Flamengo agora é o Davi Romero. Os outros ainda estão em negociação. Um deles, inclusive, é o Thiago Almada. Agora, sobre o Danilo. Dificilmente o Danilo Santos do Botafogo será de Flamengo ou Palmeiras. Isso porque, do mesmo jeito que eu falei que o João Gomes tem o mesmo empresário do Bernardo Silva e do Felipe Luiz, o Danilo Santos ele tem o mesmo empresário do Bruno Guimarães, aquele que perdeu o pênalti na Copa do Mundo, que foi do Vasco, foi do Atlético do Paraná. E ele está negociando a saída do Bruno Guimarães do Newcastle para o Arsenal. Se essa negociação acontecer, o empresário deles, de Bruno Guimarães e de Danilo Silva, que é o mesmo, Danilo Santos, que é o mesmo, já está negociando para o Danilo Santos e para o Newcastle tapar o buraco que vai ser deixado por Bruno Guimarães. Estranho isso, né? Sem contar que o Chelsea andou sondando o Danilo Santos. Então pode acontecer até que ele não vá para o Newcastle, que ele vá para o Chelsea. Mas há um interesse dessas equipes no Danilo Santos e por isso dificilmente o Flamengo vai contratar o Danilo. E dificilmente o Palmeiras também. O Danilo já está treinando, postou nas redes sociais dele treinando para voltar melhor, porque ele sabe, ele tem um indício de que no Brasil ele não vai ficar. Lembram que o Danilo pediu para não fazer os últimos jogos pelo Botafogo, para não estourar o limite de 13 pelo Brasileirão? Agora ele tá suave, ele sabe que ele vai sair para fora do país. Sobre Luiz Henrique, muita gente tem interpretado a fala do Leonardo Jardim ao pé da letra sem entender os jargões do futebol. Vou explicar. Na Argentina, eles não falam meias. O Arrascaeta não é um meia na Argentina, ele é um volante na Argentina. O Paquetá é um volante, De La Cruz é um volante. Eles falam volante e não meia. É um jargão do futebol local. Lá em Portugal, todo atacante é ponta. Todo atacante é ponta. Então, quando o Leonardo Jardim falou que queria um ponta, na verdade, ele usou um jargão, uma expressão do futebol português. Na verdade, ele quer um atacante. Muita gente está associando a fala do Leonardo, a Luiz Henrique, do Zenit, que queria ir para a Inglaterra, mas depois dessa Copa do Mundo, viu qualquer tipo de portas fechada para ele nesse sentido, além do problema que ele tem com as bets, e a Inglaterra é muito rigorosa e dificilmente abriria as portas para ele. Então, tá num momento bom para o Flamengo fazer uma proposta? Tá.
Mas o Flamengo tem prioridades. A prioridade é um meia para jogar na vaga do Arrascaeta e um atacante para jogar na vaga do Pedro. Essas são as prioridades nessa ordem. Fecharam essas prioridades? Vamos lá. Quais são as oportunidades de mercado? O Luiz Henrique é uma, só vai virar se ele puder vir por empréstimo com opção de compra. Só vai virar se o jogador fizer uma forcinha lá para poder vir para o Flamengo. Se não fizer, o Flamengo está suave e só vai tratar de reposições, ou seja, jogadores que forem vendidos e que precisarem de reposição. Se não, vai fechar no meia e no atacante. Entenderam, pessoal? Aqui a gente não faz ilusão a vocês. Aqui não tem Neymar a um passo do Flamengo, porque ele nunca esteve mesmo. Aqui não tem enrolação. Aqui tem apuração séria e criteriosa. Não tem Ctrl-C, Ctrl-V. Por isso eu peço mais uma vez para que você se inscreva no nosso canal, participe do sorteio do Manto Sagrado para nos ajudar e para concorrer ao Manto Sagrado. Deixe o seu like e chama seus amigos, suas amigas para se inscreverem aqui, porque aqui o trabalho é muito sério em prol de você, torcedor e torcedora rubro-negra. Tamo juntos, sempre, misturados, sempre. Fiquem com Deus. Saudações, rubro-negra. É Flamengo pra valer no YouTube, vem com a gente, pode crer. Flanação, o canal da nação, com Fabrício Lopes, é Mengão no coração. É Flanação.